Agora para falar de um assunto muito importante e que gera dúvidas, a pensão por morte. Afinal, quem tem esse direito? E mais, esse direito é vitalício? Quem vai esclarecer essas dúvidas para nós é o advogado Jefferson Carlos Ponqueroli. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ver Mais, Eu que agradeço o convite. Jefferson. Boa tarde, Sheila. Boa tarde aos amigos que nos acompanham. Jefferson, é um assunto, né, que muita gente não sabe e como nós conversávamos aqui nos bastidores, daqui a pouco, quando você descobrir o que mudou, vai ficar com certeza complicado. Mas para a gente começar, a pensão por morte é um benefício pago para o cônjuge, né, no caso de morte do seu companheiro, da esposa, do marido? Isso, é um benefício previdenciário pago à esposa, né, ou à companheira, aos filhos menores de 21 anos, né, até os 21 anos, ou no caso daqueles filhos considerados inválidos até cessar a invalidez, ou a enteados, ou aqueles que são trazidos na condição de filhos. Essa, diríamos, é a primeira classe. Faltou alguém desses, os pais dependentes economicamente podem requerer a pensão de morte, pensão por morte, desde que não tenha nenhum cônjuge, filho, né, dessa primeira classe, podemos dizer. E os irmãos do falecido, que também forem dependentes econômicos, também podem fazer o requerimento. Certo. Se então, houver, seriam três classes, né? Um irmão menor de idade, por exemplo, que dependia dessa pessoa. Desde que não tenha nenhum cônjuge ou filhos. Se tiver, esses são os beneficiários da pensão por morte. São os primeiros, a São prioridade é total para eles. Isso. Jefferson, só tem direito à pensão se a pessoa contribuía com o INSS, se trabalhava com carteira assinada, se tinha, assim, alguma espécie de contribuição? Isso, trazendo as grandes mudanças, Sheila, ocorreram em 2015, né, e depois com a reforma da Previdência em 2019 e depois em 2021. Então, o que a regra atual diz? Tem que ter 18 meses de contribuição ao INSS, né? Ou seja, trabalhar de carteira assinada ou a contribuição como autônomo, mas tem que ter no mínimo 18 contribuições para ter a condição, né, cumprir a carência para a pensão por morte. Né? Mas aí pode surgir, o meu marido, a minha esposa contribuiu por mais período, ficou desempregado, né, e num período de tempo depois do desemprego faleceu. Eu tenho direito? Existe dentro das regras da Previdência Social um período de graça. Por exemplo, eu posso trabalhar, perder o emprego e no mínimo 12 meses, né, se eu contribuir 12 meses, eu fico mais 12 como segurado do INSS, com direito ao auxílio-doença, né, aos benefícios da Seguridade Social. Agora, Jefferson, eu acho que uma dúvida minha e uma dúvida também de várias pessoas que estão nos acompanhando, né? Muita gente casando, mas enfim, eu não sou casada, eu moro com o meu companheiro, tenho 2 filhas. Nesse caso, assim, para receber a pensão por morte, a pessoa tem que ser casada ou tem que ter uma união estável ou não necessita? Não, se for casado, a própria certidão de casamento comprova. Se for união estável, e tiver um documento que comprove, ótimo. Se não, é fazer prova, né, de que convivia como se casados fossem, né, e o INSS paga. Né, tanto na condição de uma união estável heterossexual, como homossexual também o INSS vai pagar a pensão por morte. Ai, ótimo. A gente tem uma tabela com algumas informações, né, para explicar para o nosso público, para a gente mostrar como que ficou. Como você estava falando, né, desde 2015 tiveram algumas mudanças e antes o benefício que era vitalício agora não é mais. Vamos ver então essa tabela, Jefferson? Como é que funciona agora, Sheila? Em 2015 houve uma mudança, né, na legislação e a pensão por morte ela passou a ser fracionada. Né? Ela não é mais vitalícia. Né? Então, a gente vai ver ali que aqueles que têm, né, o cônjuge que tem menos de 22 anos, ele não vai receber a pensão por morte de forma vitalícia. Ele vai receber por um período de 3 anos. Certo. Né? Entre 22 anos e 27 anos, por 6 anos. E assim nós vamos vendo uma tabela progressiva e se torna vitalícia a partir de 45 anos. Essa regra, ela tende, depois da reforma da Previdência, a aumentar esse tempo, tá, Sheila? Então, ela vai se tornar progressiva, porque de 2015 a 2020, qual que era a regra? 1 ano a menos dentro dessa tabela. Então, menos de 21 anos, 3 anos, entre 22, entre 21 e 27, né? Então diminuiu 1 ano. Depois da reforma da Previdência, a média de vida do brasileiro vai influenciar a tabela, então a tendência é ir aumentando, né, essa idade para atender essa duração.
Outro detalhe, Sheila, é que hoje a pensão por morte ela é paga somente depois do casamento completar 2 anos, ou a união estável. Certo. Se eu não completei 2 anos, a pensão por morte é paga somente por 4 meses. Entendi. Então, depois de 2 anos, cumpriu 2 anos, aí a gente vai se enquadrar nessa tabela. Isso para morte de 2015 a 2020, respeita uma tabela como essa, 1 ano a menos, né, entre a idade do sobrevivente, né, e de 2020 para cá, respeitando essa tabela progressiva. Né? Então, é essa a conjuntura hoje da pensão por morte. E no caso assim, né, a gente tem aí a tabela, temos as idades. Se tiver uma criança ou, né, mais de uma criança, menores de idade, essas crianças têm, por exemplo, assim, vamos pegar o caso de uma mãe ali que ficou viúva aos 22 anos, teria direito a 3 anos. Se tiver filhos, muda alguma coisa, Jefferson? O filho vai receber até completar 21 anos. Até os 21, então a criança recebe até os 21. O cônjuge é que vai ter essa diferença. E aquela história de que assim, recebe até enquanto estiver estudando, não vale mais? Não vale mais, é até completar 21 anos. Essa é a regra hoje da pensão por morte. E a questão dos valores, Jefferson, isso também mudou, né? Isso, a reforma da Previdência ela trouxe vários reveses, né, nos direitos dos trabalhadores. Né? Então, a pensão por morte também foi atingida. Como é que ocorria até 2019, né, até a reforma da Previdência em novembro de 2019? A pensão por morte era calculada com base no direito à aposentadoria por invalidez. Né? Então, como é que era o cálculo até ali? Fazia-se a média de 80% dos maiores salários e tinha direito a 100%. Né? Então, pegava uma média de 94 para frente, né, e fazia essa média dos 80% dos maiores salários. Com a reforma da Previdência, o que aconteceu? De 2019 para cá, o cálculo continua tendo como base o auxílio aposentadoria por invalidez. Só que a aposentadoria por invalidez mudou. Então, hoje, como é que é feito o cálculo? A aposentadoria por invalidez é calculado de acordo com 60%, a média dos salários recebidos, né, das contribuições, é equivalente a 60% desse valor é a aposentadoria por invalidez. O cálculo da pensão por morte tem essa base, 60% do benefício por invalidez. É só que ele é equivalente a 50% desse benefício. Então, vamos fazer uma média. Né? No caso, eu tinha uma renda de 3 mil, fazendo o cálculo para aposentadoria por invalidez. A pensão por morte vai ser 60%. Desses 3 mil. Desses 3 mil. E a pensão por morte vai ser 50%. Nossa, é a metade, então, da renda que a família tinha. Que a família tinha. Né? Então, é menos, né? É um terço do que a renda familiar. Então, o que a reforma disse? Que é 50% desse cálculo, aumentando 10% de cota para cada dependente. Então, se eu sou o cônjuge, é 50% mais 10%, 60%. Se eu tenho filhos, vai aumentando 10% até o limite de 100%. Para chegar em 100% dos 60% da aposentadoria por invalidez. Ou seja, houve um grande prejuízo, uma perda de renda familiar. Para todos nós, trabalhadores. Para todos nós, Então, foi assim, um grande malefício que a reforma da Previdência trouxe. Tá certo. Jefferson, muito obrigado por esclarecer as nossas dúvidas, né? Se alguém tiver aí alguma informação, alguma dúvida, aliás, a gente repassa para você, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, até a próxima. Até.